Olá, meus queridos alunos do segundo ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Michele Carvalho. Nós vamos dar continuidade à nossa aula de redação. Hoje nós vamos retomar alguns assuntos através dos exercícios do seu livro, tá? Lembrando que nós estamos aí na unidade 2 do livro 3, né? Nós já vimos artigo de opinião, tá? Estou aqui com o seu livro. Artigo de opinião e carta de solicitação, certo? Então, se você puder, já prepare esse material, pega o seu livro, eu estou na página 120, para a gente poder retomar alguns conceitos e aí sim a gente partir para os textos e exercícios das páginas seguintes, tá? Bom, o artigo de opinião, ele é um texto, né, argumentativo em que apresenta a opinião aí do emissor, tá? Também pertence a toda essa esfera aí jornalística, né? Ele é veiculado em diversos meios, revistas, blogs, sites, enfim, jornais, ok? Tem também suas características na questão da sua estrutura, né? Apresenta uma linguagem, deve apresentar uma linguagem formal, tá? Sem muitos exageros, né? Como diz aqui, ó, na subjetividade ou nas emoções, tá? Mas precisa apresentar a opinião do emissor, né? Do autor. Por quê? Porque se a ideia dele é persuadir, né, é apresentar a sua opinião, defender aí uma ideia, então ele precisa ser bem claro naquilo que ele acredita, naquilo que ele defende, ok? Por isso que os argumentos precisam ser consistentes, coerentes com a realidade, baseados em fontes, né, de informação precisas, porque não adianta você ter uma opinião e não ter uma fonte, não ter um apoio, né, uma base que vai fundamentar a sua ideia, tá? Bom, a carta de solicitação também está aí na sua página 121. Repara que eu estou fazendo assim uma revisão, né? Porque a gente vai entrar nos exercícios, tá? Na 121, lá embaixo, você tem também a carta de solicitação. É um texto, o nome já está falando, né, gente? Solicitação. Ou seja, alguém vai fazer um pedido, seja para uma empresa, né, instituição, ou até para uma pessoa, tá? Geralmente essa carta vai parar nas mãos das autoridades, dos dirigentes, ok? Ou seja, daqueles que poderão resolver aí a solicitação, tá? Aí você vira aí, por favor, na página 122, também apresenta a estrutura, e como toda carta, a estrutura acaba sendo a mesma, o que pode talvez diferenciar um layout, né? Enfim, de repente você está escrevendo sua carta por e-mail, através de um e-mail, mas uma estrutura, a estrutura da carta ela não pode mudar, tá? Você tem que, né, colocar local e data, ok? Apresentar um vocativo, tá? O vocativo é sempre o nome ao qual você vai se dirigir, né? O chamamento, o assunto, lógico, o objeto aí de solicitação, né? Não esqueça de dizer os motivos, as causas que te levam a solicitar, tá? E aí, gente, eu quero chamar a atenção para algo, porque assim, o aluno do ensino médio, ele se prepara muito para uma dissertação e para uma argumentação, né? Porque lá no vestibular é isso que vai ser cobrado. Sim, realmente, precisa se preparar para a dissertação, o texto dissertativo argumentativo, né? Precisa ler, precisa escrever. Isso é treino, isso é prática. Não é decoreba, nem é num exercício ou outro que você vai. Ou, principalmente, não é também, eu já sei, eu já ouvi falar sobre esse assunto. E nada, você realmente só ouviu falar. Mas ir lá, pesquisar, buscar fontes, conhecimento, é diferente, tá? E aí o que eu quero te chamar a atenção é que as cartas, elas estão voltando a ser cobradas, né, em alguns cursos aí, em alguns concursos, tá? Unicamp, essa semana mesmo eu estava ouvindo. Por quê, gente? Por que será? Vamos pensar. Porque a carta, querendo ou não, por mais que estejamos hoje com toda essa questão da internet, das redes sociais, né, de uma comunicação muito mais rápida, ágil, mas a carta, ela mantém uma estrutura formal, necessária e ainda utilizada nas empresas, por exemplo, né? Para as negociações formais, por exemplo. Se você é um aluno que futuramente, né,
pode estar trabalhando aí nessas instituições, nessas multinacionais, enfim. Você precisa ter essa habilidade, esse conhecimento sobre carta. E digo mais, no corpo da carta, você precisa argumentar. Então, olha aí. Né? Você precisa, então, o quê? Treinar. Então, não é difícil, não é impossível que em algum vestibular, de repente, você se depare com a solicitação, então, de desenvolver uma carta, tá? Uma carta de solicitação, a carta do leitor, reconhecer, uma carta aberta, tá? Existem vários tipos. Por quê? Porque existem objetivos a ser alcançados através das cartas. Lembrando que o emissor, ele tem uma intencionalidade, né, explícita em cada carta, em cada objeto escrito por ele, tá? Então a gente precisa ter esse olhar diferenciado para os textos, porque cada texto tem o seu objetivo a ser alcançado, tá ok? Então vamos lá, gente. Vamos então para a página, deixa eu sair daqui, a gente poder começar a transicionar nos slides que eu preparei para vocês, tá? Vamos lá, na página 125, vai lá comigo. Na página 125, né, tem um texto. O texto fala sobre o desmonte silencioso dos cursos das casas de cultura. E logo em seguida vem um exercício, tá? E nós vamos falar dele, mas eu queria fazer a leitura com você rapidinho. Pode ser? Você acompanha aí comigo? A leitura é muito importante, né, gente? Principalmente ler obedecendo aí toda a pontuação necessária, né? As pausas, tá? Para que você entenda. E o texto diz assim: as casas de cultura estrangeira, CCE, da UFC, enfrentam há anos dificuldades na oferta de seus cursos, problemas causados em especial pelo baixo número de professores. Com a Lei nº 2.772, de 28 de dezembro de 2012, esperava-se assegurar o prosseguimento deste fabuloso projeto dedicado à comunidade cearense desde sua criação nos anos 1960 pelo reitor fundador Antônio Martins Filho. Em setembro passado, o CH e a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas propuseram que cada professor das CCE fosse obrigado a dar, no mínimo, uma disciplina num curso de graduação da UFC, sendo esta disciplina determinada pela graduação. Se levada a cabo, esta proposta retiraria completamente das CCE a relativa autonomia que possuem em gerir seus cursos, tendo como consequência o corte imediato de vagas e o desmonte de um projeto de extensão presente no imaginário do cearense, como um espaço aí de aprendizado de línguas e de oferta de oportunidades. A administração afirma que a atuação das CCE seria ilegal, pois os cursos ali oferecidos seriam só extensão e não ensino, tal como no tripé ensino, pesquisa e extensão. E aludiu a uma advertência do MEC sobre o problema. Porém, não apresentou tal documento à comunidade diretamente atingida, servidores docentes, técnicos, administrativos e alunos. Há nesta proposta a real preocupação em defender o interesse da comunidade. Será que existe realmente essa preocupação em defender o interesse da comunidade? Se assim for, está na hora de chamar a principal interessada, a sociedade cearense, para se inteirar e participar do debate acerca do futuro dos cursos das CCE e das UFC, ok? Então vamos lá. Olha o que o exercício está pedindo. O texto anterior, ele pode ser classificado, caso esse texto que nós acabamos de ler, ele pode ser classificado quanto à sequência e aos gêneros textuais, como predominantemente o que, gente? Argumentativo do gênero editorial, expositivo do gênero artigo de opinião,
argumentativo do gênero artigo de opinião, descritivo do gênero texto expositivo, instrucional do gênero texto expositivo. E aí, o que você acha? Ele não é um gênero editorial, né? Não é nenhum texto, porque o texto editorial é escrito pelos editores de um jornal, de uma revista, enfim, né? É a opinião dos editores da empresa. Não é o caso. Expositivo do gênero artigo de opinião? Também não. Desculpa. Argumentativo do gênero artigo de opinião? Vamos lá. O que é argumentação, gente? A argumentação é quando você se utiliza de causas, de motivos para defender uma ideia. Então você se baseia em quê? Em documentos, né? Em dados, em bases que vão realmente contribuir para você alcançar aí o seu objetivo argumentativo. Então aqui, nesse texto, ele apresenta sim uma argumentação, né? E ele não deixa de ser aí um gênero artigo de opinião. Tá? Então, a gente vai marcar a letra C. Ok? Argumentativo do gênero artigo de opinião. Vamos lá. Aí ele continua, né? A gente está na página 125. Logo em seguida, nós temos um texto que foi cobrado aí no Enem, que fala sobre as novas tecnologias. E em seguida vem esse exercício, né? O enunciado diz assim, ó, ao escrever um artigo de opinião, o produtor ele precisa criar uma base, né? Eu tô falando o tempo todo disso. Essa base é o fundamento, né? De quê? De orientação linguística que vai permitir alcançar os leitores e convencê-los com relação ao ponto de vista defendido. Eu digo aqui, gente, que o produtor, o emissor, o escritor, enfim, ele precisa se utilizar inclusive de um recurso. Ele se utiliza de um recurso linguístico, é isso que ele está querendo dizer aqui. Tá? Essa base aqui de orientação linguística é mais voltada para essa questão aí do recurso linguístico. Que tipo de recurso linguístico ele se utilizou para alcançar os leitores? Para convencer os leitores. Entendeu? Mas convencer de quê, professora? Do ponto de vista que ele defende no texto. Se você ler o texto Novas Tecnologias, da página 125, ele começa falando, ó, vou ler um trecho aqui. Os textos do seu livro, eles são muito grandes, então o legal é que você leia todo. Num vídeo nosso aqui de aula, eu não vou poder ler todos os textos, né? Mas eu vou falar um pouco sobre cada um por conta do nosso tempo, tá? Então, olha só. Fica também muito cansativo, né, para vocês, eu sei que fica. Então, vamos lá. A ideia é que você leia o texto e uma outra dica é que ao ler o texto, você possa reescrevê-lo com as suas palavras para que você treine a questão da ortografia, a sua argumentação, o resumo do texto, tá? Faça isso. Se você é um aluno que está preocupado aí com o seu conhecimento, com os seus estudos, se você está se preparando aí para concursos, essa é a hora, né? Não tem nada que pare aquele que quer, não é verdade? Então, se você fica dependendo, não, a escola está aqui, nós não paramos, né? Estamos o tempo todo trabalhando, fazendo as aulas para vocês, mas o aluno tem a sua parte principal, tá? Então, não deixe de estudar, de criar o seu método de estudo, de fazer as suas anotações, tá certo? Então, vamos lá. O texto aí da página 125, Novas Tecnologias, diz o seguinte: atualmente, prevalece na mídia um discurso de exaltação das novas tecnologias, tá? Principalmente aquelas ligadas às atividades de telecomunicações. Expressões frequentes como o futuro já chegou, maravilhas tecnológicas e conexão. E aí, eu gosto de ler e ir falando com vocês, né? Então vamos lá. E conexão total com o mundo, fetichizam novos produtos transformando-os em objetos do desejo, de consumo obrigatório. Por esse motivo, carregamos hoje nos bolsos, bolsas e mochilas o futuro, né, tão festejado.
Repara o segundo parágrafo. Todavia, não podemos reduzir-nos a meras vítimas de um aparelho midiático perverso ou de um aparelho capitalista controlador. Há perversão, certamente, e controle, sem sombra de dúvida. Entretanto, desenvolvemos uma relação simbiótica de dependência mútua com os veículos de comunicação, que se estreita a cada imagem compartilhada. Repara nesse segundo parágrafo que ele se utiliza de um recurso de linguagem assim, ó. Não podemos reduzir-nos. A quem ele está se referindo? Não podemos. Nós, leitores. Então repara que esse tipo de linguagem, esse recurso utilizado, inclui o leitor. E essa é a ideia dele. Se ele quer convencer o leitor, se ele quer persuadir, ele inclui aquele que vai ler. E à medida que a pessoa lê, ela se vê, caramba, é verdade, a gente faz isso, ela vai confirmando, ela vai entrando na ideia dele, tá? Então, olha só, vamos responder lá. Aqui diz assim, né? Diante disso, diante dele precisar criar essa orientação linguística que vai alcançar os leitores e convencê-los com relação ao ponto de vista defendido, nesse texto, a escolha das formas verbais, viu? Nós podemos, né? O que objetiva? Ou seja, a escolha das formas verbais objetiva em quê? Qual é o objetivo ao utilizar esses tipos de formas verbais? Olha só, vou direto ali para a resposta para a gente não perder tempo, porque é isso. Ele quer tornar o leitor copartícipe, né, do ponto de vista de que ele manipula as novas tecnologias e por elas é manipulado. Então, o que ele quer dizer? Que tanto eu como você, todos nós, somos o quê? Manipulados por essas novas tecnologias. Então, ele não resolveu escrever utilizando somente ele como a pessoa que vivencia essa experiência, mas ele inclui todo leitor, né? Todo aquele que tiver acesso a esse texto, tá? Então, o objetivo dele a ser alcançado é justamente esse. Essas formas verbais, incluindo a primeira pessoa do plural, nós, né? É justamente persuadir, convencer, tá? O leitor de que ele também tem aquelas atitudes, tá certo? Muito bem. Aí até coloquei aqui o comentário, ó, tá lá na página 125, tá? Você pode grifar lá, você pode marcar, tá certo? Vamos lá. Na página 126, olha só. Também aí, né, um exercício de uma universidade. No artigo de opinião, a autora ela aborda um tema sobre o qual defende uma tese fundamentada por argumentos, né? Artigo de opinião, você vai encontrar muitos argumentos. Esses argumentos estão articulados por diferentes estratégias argumentativas. Com relação a esses aspectos de conteúdo, considere as afirmativas a seguir. Então, olha só. Aí ele te traz aí 4 opções, né? O campo semântico usado ao longo do texto aponta como um tema o uso da tecnologia no contexto sociopolítico? Vai pensando aí nas afirmações. Sim, né? A utilização de índices de avaliação como felizmente, facilitar, gratificante, sinaliza um posicionamento favorável ao uso de recursos tecnológicos para promover o engajamento de pessoas em prol da justiça social? Sim, né? Ó, felizmente, facilitar, são palavras favoráveis, né, ao uso desses recursos, mas com a intenção de quê? De promover com que as pessoas se envolvam para que haja aí uma justiça social, tá? A terceira, para evidenciar o potencial do uso de tecnologia no processo de engajamento social, é empregada a estratégia de exemplificação, com a indicação de recursos tecnológicos e as suas finalidades. Sim, ao ler todo o texto, você vai verificar e vai confirmar que existe essa questão dos exemplos, né, da exemplificação aí no texto, né? E a última aqui, no último parágrafo, nós não lemos, mas eu vou ler aqui com você.
Ao admitir a possibilidade de emprego da tecnologia em prejuízo da sociedade, a articulista ela busca enfraquecer tal argumento por meio da estratégia de contra-argumentação, mantendo assim válida a sua tese. Ou seja, se a opinião dela, se o objetivo dela, né, nesse artigo de opinião, é convencer o leitor, é lógico que vai prevalecer, ela vai fazer de tudo para prevalecer a opinião dela, o argumento que ela se utiliza. Então, aqui no último parágrafo diz assim, ó, não mais como aqueles acorrentados na caverna de Platão, somos livres para nos aprisionar por espontânea vontade. A esta relação sadomasoquista com a estrutura midiática, na qual tanto controlamos quanto somos controlados, né? Ou seja, ela se diz... Gente, é muito sério, muito real isso aqui, né? Prevalece, a mídia ela prevalece em todo tempo, na vida de todo mundo, né? Trabalho, hoje eu acho que ninguém se vê mais sem essas mídias, sem a internet, sem esse meio aí de comunicação, né? Magnífico, né? Que uniu povos, uniu mundos, né? Enfim. E é isso, ao mesmo tempo que a gente não quer estar aprisionado, a gente acaba se aprisionando, né? A gente acaba precisando, usando, necessitando, enfim. Então ela diz que no último parágrafo, ao admitir essa possibilidade de emprego da tecnologia em prejuízo da sociedade, a articulista ela busca enfraquecer tal argumento por meio da estratégia de contra-argumentação. Ela mesma apresenta uma contra-argumentação. E assim ela valida a sua tese. Então, legal. Todas elas, pessoal, todas elas estão corretas, tá? Muito bem. Vamos seguindo então na página 127, ok? Na página 127, temos um outro exercício referente ao texto A Democratização do Conhecimento, tá? Democratização do conhecimento. Vou dar uma lida com vocês para a gente saber o que ele está querendo saber, ó. Dadas as características retórico-composicionais, o conteúdo temático e os propósitos sociocomunicativos do texto, pertence ao gênero discurso, é um ensaio, é uma notícia, é uma resenha, é uma reportagem ou é um artigo de opinião? Vamos verificar? E a gente só pode ter certeza se a gente ler, né? Porque ao ler, a gente consegue, então, identificar aí as características, correto? Então, vamos lá. A democratização do conhecimento. Em 1988, a Folha divulgou a então denominada Lista Improdutiva da USP, relacionada à produção científica, vira aí, página 127, das universidades. A celeuma provocada pela lista contribuiu para a criação de um programa de avaliação das universidades brasileiras, mostrando que elas precisam prestar contas de sua produção científica. Em março de 1990, controversa medida provisória determinava a extinção da CAPES, né, da Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior do MEC, que fracassou devido à imobilização da comunidade científica. Esses são alguns dos motivos dos muitos avanços e percalços da educação brasileira, tratada no livro O MEC. Então, olha só, lê com atenção essa parte. Primeiro ela apresentou, né? E ela diz agora, esses são alguns dos muitos avanços e percalços da educação brasileira que estão tratados no livro O MEC, Pós-Constituição, do professor Célio da Cunha e colaboradores, editado pela Liber, livro editora em colaboração com a Unesco e a Universidade Católica de Brasília. Então, peraí, ela apresenta aqui um livro, esse livro traz alguns assuntos, olha só. Célio da Cunha acumula conhecimento e experiência da área em funções da Unesco, CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e Universidade de Brasília e Federal de Mato Grosso há mais de 40 anos. Ele alerta para o fato de que a educação nacional
precisa se situar acima de conflitos ideológicos e interesses partidários ou de grupos, visando o quê? Ao futuro, né, das novas gerações. A educação, é isso que ele está querendo dizer, né? Ela precisa visar realmente o que é importante, né? Que é educar a população, a sociedade, enfim, os de hoje para os futuros, né? Para as novas gerações. A obra, ela está dividida... Que obra, gente? O livro, né? Tá falando do livro. Então, olha só. A obra está dividida em 11 capítulos nas suas 527 páginas e aborda temas de educação, desde os eventos do famoso Manifesto dos Pioneiros de 32 à Constituição de 1988. Acompanha aí, hein? Tô na página 127. Lá no finalzinho já. É destinada a pesquisadores da área de educação e demais interessados em entender certos aspectos do sistema educacional brasileiro, ok? Então, olha só, gente. Não é um ensaio, isso aí não é uma notícia, não é uma reportagem, não é um artigo de opinião. O que nos restou aí? A resenha. Por que é uma resenha? Ele apresenta uma obra, né? Deixa eu sair daqui. Ele apresenta, então, uma obra, tá? E ele apresenta essa obra, ele fala sobre ela, entendeu? Ele traz aí a apresentação do autor, tá? Então, assim, é importante na leitura você perceber esse tipo, essa estrutura, né? E o que está acontecendo ali no meio do texto, tá? Então é uma resenha, porque querendo ou não, ele acaba apresentando o que contém aí no livro, ok? Muito bem. Agora, é que eu tô lendo aqui, peraí, página 127, né? Deixa eu ver pra onde eu vou. Tá. Tem ainda na página 127, bolei tudo aqui. Ainda na página 127, nós temos um texto aí do Mais Enem, que fala: grupo transforma pele humana em neurônios. E ele quer saber o seguinte: a análise dos elementos constitutivos do texto e a identificação de seu gênero permitem ao leitor inferir que o objeto do autor é o quê? Ou seja, qual é o objeto do autor? Né? Ele quer apresentar a opinião, ele quer expor a sua opinião, é o objetivo, né, do autor. Ele quer descrever os procedimentos, ele quer defender a pesquisa ou ele quer informar os resultados de uma nova pesquisa feita nos Estados Unidos. E ao ler o texto, diz assim: um grupo de pesquisadores dos Estados Unidos conseguiu alterar células extraídas da pele de uma mulher de 82 anos sofrendo de uma doença nervosa degenerativa e conseguiu transformá-las em células capazes de se transformarem virtualmente em qualquer tipo de órgão do corpo. Em outras palavras, ganharam os poderes das células-tronco pluripotentes, normalmente obtidas a partir da destruição de embriões. O método usado na pesquisa descrita hoje na revista Science existe desde o ano passado, quando um grupo liderado pelo japonês Shinya Yamanaka criou os chamados IPS, né, células-troncos de pluripotência induzida. O novo estudo, porém, mostra que, pela primeira vez, é possível aplicá-lo a células de pessoas doentes. Então, repara, ele está informando, né, ele está informando os resultados de uma nova pesquisa que foi feita nos Estados Unidos. Portanto, nós temos aí o quê? A letra E, tá certo? Na página 128, e estamos aí finalizando, né? Mais um pouquinho a gente já termina. Faça a correção, tá, gente? Essa correção ela ajuda vocês aí para as próximas provas. Não deixe de ler os textos, tá? Se possível for, fazer resumo deles, né? Vamos lá. Na página 128. Você tem, o texto ele expressa um posicionamento a respeito do uso da internet. Que texto é esse que ele está se referindo?
Lá embaixo, na 127, tem um trechinho, né, que fala da internet. A internet ela amplia o que queremos e desejamos. Pessoas alienadas se alienam mais na internet. Pessoas interessantes tornam a comunicação com a internet mais interessante. Pessoas abertas utilizam a internet para promover mais interação e compartilhamento. Pessoas individualistas se fecham mais ainda nos ambientes digitais. Pessoas que têm dificuldades de relacionamento na vida real muitas vezes procuram mil formas de fuga para o virtual. Aproveitaremos melhor as possibilidades da internet se equilibrarmos a qualidade das interações presenciais na vida pessoal, profissional, emocional, com as interações digitais correspondentes. Então, aí ele quer saber, na opinião do autor, esse sistema de informação e comunicação, gente, torna, né, é um potencial, porque acaba potencializando as características das pessoas. Ou seja, você é na internet, você mostra na internet aquilo que você é, entendeu? Aquilo que você acaba divulgando, se apresentando, se utilizando da internet, só potencializa as suas características, tá? Então é isso que ele está querendo dizer. Tá aí na página 128, ok? Vamos lá, finalizando aí, aqui eu tenho verdadeiro ou falso. Esse exercício não está no seu livro, então faz aqui comigo. É o seguinte, a carta de solicitação ela faz parte das cartas comerciais que deverá possuir timbre da empresa, iniciais do departamento, número da carta, local e data, destinatário, referência, assunto, saudação, corpo do texto, despedida e assinatura. E aí, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Então, uma carta de solicitação, ela precisa ter todas essas características, tá? O objetivo, então, da carta de solicitação é fazer críticas ao destinatário, tá certo isso? Esse é o objetivo de uma carta de solicitação, criticar? Não, né, gente? Não é trazer críticas aqui, esse não é o momento. Se fosse, de repente, a carta do leitor, ele pode elogiar, ele pode dar ideias, ele pode inclusive criticar. Não é o caso, aqui é uma carta de solicitação, tá? Então não é fazer críticas, mas sim solicitar, reivindicar, né, a empresa alguma necessidade da parte dele. A próxima. Diferente de uma carta de reclamação, o produtor da carta de solicitação ele não necessariamente considera que tem um direito assegurado, mas ele acredita que o seu interlocutor, aquele que vai receber a carta, poderá atendê-lo. Sim, a ideia é essa, né? Até por isso ele faz aí, ele escreve a carta de solicitação. Então, verdadeiro, tá? Carta formal em que o emissor formaliza um pedido ao destinatário é a carta de reclamação. Olha só, será que a carta de reclamação é uma carta formal em que o emissor formaliza um pedido ao destinatário? Não, né? Essa é a carta de solicitação. Então aqui é falso, tá? Muito bem. Para finalizar, eu trouxe as 3 perguntinhas da página 128. Você pode acompanhar aí no seu livro. Se você já escreveu, corrija, tá? Qual é a estrutura, gente, do artigo de opinião? A estrutura do artigo de opinião, ela é a mesma estrutura de um texto dissertativo argumentativo, ou seja, ela tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Quais são os elementos que constituem a estrutura de uma carta de solicitação? Local e data, identificação do destinatário, vocativo, corpo do texto, a despedida, a assinatura e o nome do remetente, ok? Nós já vimos, falamos, estamos só reforçando aqui. A argumentação ela está presente tanto no artigo de opinião como na carta, né, de solicitação. Explique o propósito dos argumentos em cada um desses gêneros. E aí, qual é o propósito de argumentar num artigo de opinião? E qual é o propósito de argumentar numa carta de solicitação? Olha só. Nas duas, na verdade, a ideia é convencer, né, o interlocutor, tá? No artigo de opinião, ele defende aí uma ideia. Então, ele precisa convencer o leitor da ideia dele.
Na carta de solicitação, os argumentos também servirão para convencer, mas não mais o leitor, porque essa carta de solicitação ela é direcionada. Então, serve para convencer quem? O destinatário, né? Aquele que vai receber essa carta. E é o único que vai poder atendê-la ou não, tá? Então é isso, pessoal. Eu termino por aqui a nossa aula de redação, né, com os exercícios aí de artigos de opinião e carta de solicitação, tá? Espero que você tenha acompanhado, coloca em dia o seu material de estudo, tá certo? E a gente se vê, então, numa próxima videoaula com mais conteúdos, com mais assuntos interessantes aí pra gente dar continuidade aos estudos, tá? Tchau, tchau, fica bem, fica com Deus.